Estamos de volta com a entrevista coletiva falando sobre economia, né? Mãe de todas as soluções, o pai de todos os problemas de um país. O professor Fabrício Pessato estava falando a respeito de problemas econômicos. Da reforma tributária, né? Da reforma tributária. Culpados, segundo o professor, são os estados. Esse é um assunto que eu nasci ouvindo falar e acho que vou morrer não vendo a conclusão, porque todo mundo faz a continha. Cobra na origem ou cobra no destino? Onde eu ganho mais? É cobrando na origem ou cobrando no destino? Ah, se não for do jeito que eu quero, eu não aceito a mudança. E um não aceitando, o senhor sabe que não muda a política monetária no Brasil, tributária no Brasil. Então, o senhor acha que dificilmente vai sair uma reforma tributária? Olha, eu sou otimista, eu espero, diferente do Zé, eu acredito que um dia a gente consiga, né? Até porque nós já chegamos em um limite, já não temos mais como manter essa tributarização da economia, desculpa a expressão inventada entre aspas, né? O que acontece é que você tem tudo que é produzido no Brasil, todo serviço que é prestado, principalmente pelas empresas que faturam acima de 3 milhões e 600 mil ano, que é o limite do Simples Nacional, eles acabam tendo uma carga incidente, que é até engraçada a história, simples, né? Se você tem um imposto que se chama Simples, o que você conclui? Que todos os demais são complicados. Então, eu tenho, assim, uma expectativa positiva de que, a médio prazo, nós consigamos ter uma reforma tributária. E a gente está falando da questão dos estados, né? Mas não pode colocar só a culpa nos estados. Os estados são um grande entrave, mas o governo federal, ele tem também um papel de fazer essa intermediação. Ele tem que fazer... Bom, os estados vão ter perdas com arrecadação em função de uma eventual passagem do ICM, do Imposto sobre Valor Agregado, na origem para o destino, talvez eles tenham. Mas a compensação tem de vir da parte do governo federal. Agora, só mudando de assunto, a concessão de benefícios fiscais para alguns setores da economia e a colocação dos bancos públicos como os ofertantes de crédito para poder sustentar o consumo, é uma política que deve continuar para o ano que vem ou ela tem que ser revista? Como que o senhor vê? Eu acredito que deveria ser revista. Eu acredito que você beneficiar setores específicos é uma coisa complicada. Os benefícios deveriam ser para toda a economia. Quer dizer, só conseguem os benefícios aqueles setores que têm lobbies fortes e que acabam indo para Brasília e conseguindo esses incentivos fiscais. Então, o governo eleito ele tem que abrir a possibilidade de que você faça uma política não mais específica para setor A, B ou C, mas que seja uma política tanto monetária quanto fiscal. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre algo que foi muito discutido nas campanhas, nem tanto, mas foi sobre economia, falou-se tão pouco, né? É esse crescimento michuruca do Brasil. Como é que nós podemos sobreviver com esse crescimento de 0,27, essa coisinha que nós temos de crescimento? Por que nós estamos crescendo tão pouco? Se a América Latina cresce mais, países pequenos crescem mais, países grandes crescem mais, o que aconteceu com o PIB do Brasil que parou de crescer? Foi uma bolha que nós vivemos aqui? Foi um encaminhamento errado da nossa economia? Que avaliação o senhor faz e qual é a solução que o senhor propõe? A avaliação que eu faço é que o governo fez uma escolha em 2009, no final de 2008 para 2009, que foi no início final de 2008 foi a famosa crise econômica, e o governo fez uma escolha, que foi a escolha de desonerar setores específicos para alimentar a economia via crescimento do consumo. E essa política deu certo em 2010. Em 2009 foi um ano que a gente teve um encolhimento do produto interno bruto, mas em 2010 nós tivemos um crescimento de 7,5%. 7,5% é um crescimento forte. Só que se você pensar 7,5% dividido pelos 2 anos, que foi 2009 e 2010, daria um crescimento médio em 2 anos de 3,5%, 3,6%, né, fazendo uma conta aí de padaria. Mas o que acontece com o crescimento agora é que nós chegamos numa saturação do modelo. Esse modelo centralizado única e exclusivamente
no consumo, ele satura. Isso não é só no Brasil, em todo lugar do mundo em que você faz uma política contracíclica voltada única e exclusivamente para o consumo satura. Você trocou de carro ano passado, você não vai trocar de carro esse ano. Você trocou de celular o ano passado, você não vai trocar de celular. E qual que é a saída agora? Além do endividamento das pessoas também, né? O endividamento é um fator que pesa. As pessoas, no momento que estão endividadas, elas vão rever a sua estratégia pessoal, das suas finanças pessoais, e aí isso acaba também tendo impacto. Agora, como é que o governo vai sair disso? Aí eu vou falar qual que é a minha visão pessoal. Eu acredito que o governo deveria investir mais na infraestrutura, principalmente na infraestrutura de mobilidade urbana. Por exemplo, em 2008, 2009, o governo fez uma escolha, que é a escolha de você priorizar os transportes individuais, quando ele poderia, em paralelo, uma coisa não exclui a outra, haver uma política mais efetiva na questão das políticas de mobilidade urbana. O governo poderia ter acelerado os seus gastos, os seus investimentos em mobilidade urbana. E as manifestações de junho de 2013 começaram exatamente pela questão de um ponto da mobilidade urbana, que aí o cidadão começa a se perguntar: por que diabos eu pago R$ 3,30, R$ 3,30 para um serviço público de transporte terrível, né, superlotado, que serve mal à população? Agora, como investir em infraestrutura no atual modelo de concessão? Porque no atual modelo que nós temos é o seguinte: o governo faz a concessão, principalmente em aeroportos, foram as últimas que nós vimos, avançou na concessão de estradas, mas não avançou nos portos. Os bancos públicos acabam sendo aqueles que subsidiam. Agora, como atrair esse capital? Porque não é interessante hoje o jeito que está. Que não é interessante. E fora o nó burocrático. Eu estava lendo, para você conseguir uma concessão ambiental, são feitas 30 mil exigências. É uma loucura. Eu já acredito que o problema não seja a exigência em si. Não seja a burocracia. O grande problema é exatamente o que você falou. É a forma como é feito. É aquela máxima no Brasil: você cria dificuldades para vender facilidades. Então, você cria um sistema burocrático, você cria um sistema confuso, isso aí vai tanto do ponto de vista tributário quanto do ponto de vista burocrático, né, das normas que são estabelecidas. E isso não é de agora, isso não é de 5, 10, 15, isso são 20 anos. Lá no final do governo dos militares, eles lançaram o Programa Nacional de Desburocratização. Quer dizer, há muitos anos que a gente sabe que a estrutura brasileira ela é extremamente burocrática. E eu defendo a tese, que essa burocracia, ela é proposital. Você tem uma série de... Para ganhar vantagens e justamente para ter a corrupção. Na verdade você isso, cria nichos de corrupção. Você cria o famoso dono do carimbo. O dono do carimbo, ele fala: não, eu carimbo aqui, mas você vai precisar me passar alguma coisa aqui. Então você cria um ambiente que é favorável à corrupção. O senhor acha que em algum momento o Brasil vai conseguir avançar no combate à corrupção? Porque assim, nós estamos travados. Hoje eu vejo, porque assim, o que nós vemos, e o Zé que trabalha na rádio, vê, os empresários falam: não dá mais para continuar no país parado, principalmente sem investimento em infraestrutura do jeito que nós estamos. Porque você, para poder mandar uma produção para fora, fica parado o caminhão para chegar no porto, não consegue. E quando está no porto, fica 3, 4, 5, 6 semanas. Você já sai perdendo na competitividade. Como aumentar essa competitividade e reduzir a corrupção? Agora você me pegou, né? Como fazer isso? Eu sou otimista. Eu acredito que a vantagem de você ter um problema tão generalizado, um problema tão flagrante, alguma coisa assim que toda a sociedade está se voltando contra, é que a grande vantagem é que você chega num ponto que fala: não, nós temos que resolver isso, não dá mais para continuar dessa forma, nós temos que resolver isso e de uma forma que beneficie a todos. Então, eu acredito que o governo eleito agora, ele vai ter que tomar as medidas que prometeu durante a campanha, né? E ao tomar essas medidas, ou não tomar essas medidas, principalmente por conta da polarização como foi essa campanha, ele será muito mais cobrado por isso agora de toda a sociedade do que
foi no momento passado. Então, eu acredito... Olha, o senhor tem toda a razão. Eu vou até aconselhar o pessoal já prepararem os sapatos para as tais passeatas, viu? Porque não vai ser fácil, não. Acho que as ruas vão ser bem visitadas daqui para frente. Professor, o nosso tempo terminou, viu? Quero agradecer muito a presença do professor Fabrício Pessato. Ele é mestre em economia pela Unicamp, professor de gestão financeira e ciências contábeis da Metrocamp. Um papo agradável e inteligente que a gente espera poder retomar eventualmente e muito proximamente. Professor, obrigado. Professor, uma boa semana, viu? Agradeço, muito obrigado. Obrigado. Rose, obrigado, viu? Obrigada, até semana que vem. E que Deus ajude o Brasil. Tchau, gente. Boa semana para todos. Até a próxima.